Tudo bem, pessoal? Nós continuamos agora com as nossas reflexões sobre o realismo-naturalismo, conversando um pouco agora sobre Antero de Quental. Antero de Quental. Quem foi Antero de Quental? Antero de Quental, poeta português, grande amigo de Eça de Queiroz. O Antero de Quental vai participar do início do realismo-naturalismo português. Mas era uma alma muito atribulada. O pai era um rico fazendeiro e, a princípio, ele chegou a produzir poesia romântica. Romântica. 17, 18 anos. Todos somos românticos aos 17 anos. Mas ele vai, então, para a Universidade de Coimbra. E na Universidade de Coimbra, ele entra em contato com o marxismo e começa a imaginar a possibilidade de um mundo mais igualitário, em que os trabalhadores não fossem explorados daquela forma, e resolve ficar ao lado dos trabalhadores. Vai para a França, faz cursos em sindicatos franceses, volta para Portugal, cria junto com os trabalhadores portugueses jornais para propagar as ideias daqueles trabalhadores. O Antero de Quental vai usar a sua poesia também como elemento político, como instrumento de luta social, acreditando que essa luta pode fazer com que a sociedade capitalista não deixe de explorar o trabalhador, porque isso é próprio do sistema, mas que haja um mínimo, pelo menos, de dignidade para esses trabalhadores. E ele luta ao lado dos trabalhadores durante muitos anos. Ajuda os trabalhadores a organizar passeatas, movimentos, greves. E depois de muita luta, de muitos anos ao lado dos trabalhadores, qual foi o resultado? Nenhum. Ou melhor, a situação dos trabalhadores piorou bastante. O Antero de Quental entra numa depressão muito grande, um espírito muito sensível, e vai buscar no budismo uma forma de escapar à realidade. Segundo os budistas, depois de muita meditação transcendental, a pessoa pode chegar a um nível de isolamento da realidade, chamado nirvana, e o Antero de Quental buscou isso. Não conseguiu. Mesmo depois de muita meditação, isso vai aparecer nos poemas dele, ele não conseguiu. Percebeu então que a única solução era tirar a própria vida. Então ele dá um tiro na cabeça, comete suicídio, jovem ainda, e deixa uma obra fantástica, da qual nós temos dois textos aqui, dois sonetos, para análise e a feitura de alguns exercícios. Alguns especialistas, como Antônio Sérgio, estudiosos da obra do Antero de Quental, sugerem que ele tem várias fases, mas duas delas são muito evidentes, muito significativas. Uma primeira fase, que ele chama de fase luminosa, o polo luminoso, em que o Antero de Quental é um entusiasta da ideia do progresso da humanidade, não progresso material, da humanidade. Ele é um esperançoso em relação ao socialismo, a busca da verdade através da meditação, através da filosofia. E depois de algum tempo ele vai cair na fase noturna, ou no polo noturno. E essa
A última fase da vida do Antero de Quental é marcada pela depressão, pelo pessimismo. Ah, a vida é uma ilusão. A vida é uma ilusão. Especialmente se a pessoa resolve viver de sonhos, de fantasia romântica. E é isso que nós vamos ver neste soneto, dedicado ao amigo Germano Meirelles. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, nesse texto e, na sequência, nós observamos alguns exercícios. É um soneto, a maneira camoniana, a forma é camoniana, de inspiração clássica, evidentemente. Soneto decassilábico. Por que é soneto? Porque é uma composição literária dividida em 2 quartetos e 2 tercetos. Né? Nesse caso aqui, são versos decassílabos, rimados, tipicamente camonianos. A forma camoniana, né? Ou mais especificamente petrarquista, lá do Francesco Petrarca, o italiano. Mas o texto diz assim: só males são reais, só dor existe, prazeres só os gera fantasia, em nada um imaginar o bem consiste, anda o mal em cada hora, instante e dia. Se buscamos o que é, o que devia por natureza ser, não nos assiste? Se fiamos num bem que a mente cria, que outro remédio há aí se não ser triste? Ou quem tanto pudera que passasse a vida em sonho só, e nada vira. Mas, no que não se vê, labor perdido. Quem fora tão ditoso que olvidasse? Mas nem seu mal com ele então dormira, que sempre o mal pior é ter nascido. Vejam que interessante. Vamos começar aqui pelo final, porque nesse último verso nós temos o tema do soneto. É o verso de ouro. Qual é o tema? A grande desgraça do ser humano é nascer. É nascer. Se nasce a criatura, o positivismo vai dizer que ele não vai ser amado, porque amor não existe. O determinismo sugere que ele vai ser um joguete das circunstâncias, do meio, da raça, do momento. O evolucionismo de Darwin indica que esse homem vai ser enganado, eliminado, roubado, morto pelo mais forte. E o marxismo, por fim, indica que o homem terá o seu valor dependendo do estrato social onde ele está. Se ele for rico, se ele for burguês, ele tem um valor. Se ele for pobre, miserável, tem outro. Ou nem tem. Vamos do início, fazendo uma reflexão a partir desse tema. Só males são reais, só dor existe. Ou seja, aquilo que está posto na nossa vida é a desgraça, é o sofrimento, são os males, todos eles. O que há de real, realismo, o que há de real são os males. E os prazeres? Bom, segundo o Antero de Quental, os prazeres são fruto da fantasia romântica. Isso não leva a nada. Em nada o imaginar o bem consiste, anda o mal em cada hora, instante e dia. O que de fato está aí batendo a nossa porta são os problemas, são os males, todos eles. E ele continua dizendo: se buscamos o que é, o que devia por natureza ser, não nos assiste. Dizendo de outra maneira, se buscamos na natureza humana algo que nos faça felizes, nós percebemos que isso não existe.
não nascemos com o DNA da felicidade. Como dissemos numa aula passada, aquele que se diz feliz é, na verdade, um desinformado, né? E ele continua dizendo: se confiamos num bem que a mente cria, que outro remédio aí se não ser triste? Significa que o romântico necessariamente é um tristonho, um sujeito depressivo, porque aquilo que ele está vivenciando é uma fantasia. A realidade não bate com a fantasia. Mas, na sequência, ele elabora duas possibilidades para que nós alcancemos a felicidade. Primeiro, quem tanto pudera que passasse a vida em sonhos só, e nada vira. Ou seja, vamos esquecer a realidade, vamos dar as costas para o mundo real e viver de sonhos. E ele diz: mas no que não se vê é um labor perdido, é um trabalho perdido. Não funciona. Uma outra possibilidade: quem fora tão ditoso é feliz, quem fora tão ditoso que olvidar com ela é esquecer. E se eu esquecesse tudo? E se eu fizesse um esforço enorme para continuadamente esquecer aquilo tudo de triste que eu vivi? Também não funciona. Porque para esquecer, a gente precisa lembrar. Olha, eu quero esquecer que naquele dia tal, às tantas horas, eu encontrei tal pessoa e essa pessoa me fez muito infeliz. Pronto. Para esquecer eu preciso lembrar. E ao lembrar eu sofro duas vezes, então não resolve. E ele termina então: mas nem seu mal com ele então dormira, que sempre o mal pior é ter nascido. Vamos a algumas questões sobre esse texto. Primeira, o crítico português Antônio Sérgio apontou uma alternância nos sonetos do Antero de Quental entre duas tendências: a luminosa, positiva, otimista, confiante em relação à vida e ao progresso social, e a noturna, negativa, pessimista em relação à vida e às possibilidades de avanço social. A que tipo de tendência, luminosa ou noturna, você associaria este soneto de Antero? É evidente, né, pessoal? Estamos associando esse soneto à tendência noturna, depressiva, muito pessimista em relação à vida. A vida é só sofrimento. É só sofrimento. Nascer, estar vivo, é o pior dos males. Questão número 2. Dê o sentido da expressão "o que devia por natureza ser" não nos assiste. Ou seja, não está na nossa alma, no nosso DNA, na nossa essência. Isso significa que quando nós buscamos algo lá no mais profundo do nosso ser que nos faça felizes, nós não encontramos. Por quê? Porque não existe. Nós não nascemos com esse programinha da felicidade. Esse computador aqui vem com uma série de programas, não é? Nós nascemos e não temos o nosso programinha da felicidade. Dá um clique lá. Bom, agora nós vamos exercitar, abrir a tela da felicidade e ver a lista do que nos poderia fazer felizes. Isso não existe, segundo o Antero de Quental. 3. Explique o sentido dos dois versos finais da segunda estrofe. Se fiamos num bem que a mente cria, que outro remédio aí se não ser triste? É evidente. Se nós confiamos na nossa fantasia, especialmente a fantasia romântica, né, de inspiração romântica, pronto, nós estamos destinados à infelicidade. Vamos adiante. Número 4.
Pessoal, as respostas estão na sequência. Nós vamos enviar tudo isso para vocês e elas estão um pouco mais completas, né, do que eu estou comentando agora. Observe o trecho. Quem fora tão ditoso que olvidasse, que esquecesse. Porque nem mesmo esquecer tudo seria de fato uma solução. Como dissemos, para esquecer eu preciso lembrar, e ao lembrar eu sofro duas vezes. Então não funciona. 5. Questão número 5 pergunta: releia a informação sobre Arthur Schopenhauer constante da aula anterior e responda. Nós já falamos sobre Schopenhauer lá na aula anterior. A visão da existência contida no soneto a Germano Meirelles pode ser considerada schopenhaueriana? É evidente. Schopenhauer é o filósofo do pessimismo. Então, as duas visões da realidade batem, né? Então, sim, pode ser considerada schopenhaueriana? Pode. Por causa do pessimismo, né? 6. Por que o poema transcrito é um soneto? Porque é uma composição poética com 2 quartetos e 2 tercetos. Qual tipo de verso empregado? É o decassílabo, né? E qual é o esquema de rimas? Vocês podem conferir depois, nós já estudamos isso. ABBA, BBA, CDE e CDE. Perdão, ABBA, BABA, CDE, CDE. É um esquema típico de Camões. Mas vamos adiante. Texto para o teste 7. Mais um soneto. Também com as mesmas características. O título deste soneto do Antero de Quental é Despondence. Em inglês é depressão. Bom, então vocês já imaginam o que vem aí pela frente, né? Diz ele: deixa-la ir. Deixa-la ir é vamos deixar ir. Deixa-la ir a ave, a quem roubaram ninho e filhos e tudo sem piedade. Que a leve o ar sem fim da soledade, da solidão, onde as asas partidas a levaram. Ou seja, aquela avezinha que tentou de tudo para manter a vida, cuidar dos filhotes, deu tudo errado. Então deixa ela ir embora, ou seja, deixa morrer. É evidente que a ave é metáfora da vida, da condição humana. Deixa-la ir a vela, mais uma metáfora. Os gregos é que usavam muito essa metáfora do barquinho, né? A vida humana é como um barquinho no oceano da existência, no mar da existência, só que nesse caso aqui é um barquinho perdido, que não tem nem destino. Deixa-la ir a vela, que arrojaram os tufões pelo mar na escuridade. Os tufões aí são os problemas, né, da vida. Quando a noite surgiu da imensidade, a noite, tudo de negativo, sofrimentos todos. Quando os ventos do sul se levantaram, deixa ir esse barquinho embora, essa vida embora ela está perdida, sem destino. Deixa-la ir a alma lastimosa, que perdeu fé e paz e confiança, a morte queda, a morte silenciosa. Ou seja, essa alma, essa essência humana, deixa ela também se esvaziar, desaparecer. Segundo o Antero de Quental, não adianta a gente se apegar a esperanças. Alguma coisa que possa fazer a gente ter mais um pouquinho de vida. É bobagem. A vida é ruim. Então deixa ir embora logo, né? Deixa-la ir a nota desprendida de um canto extremo, e a última esperança, e a vida, e o amor, deixa-la ir a vida. Então, evidentemente, mais um soneto da terceira fase dele, da fase noturna, né? Questão número 7. Assinale a alternativa
que não apresenta uma interpretação aceitável do poema. Eu gostaria de ler algumas, porque resumem não só essas ideias do Antero de Quental, mas há muitos elementos importantes do realismo. Letra A. Segundo o eu lírico, a vida se constitui de uma inevitável sequência de dor e de perdas. Pelo que dissemos, sim. B. Apesar de tratar-se de um lamento, o eu lírico parece estar resignado, ou seja, ele aceita, não há outra maneira, né? Resignado diante daquilo que na vida é inevitável. Olha, o sofrimento é inevitável. C. O sentimento de completo desalento, de desânimo, é expresso por meio da imagem da ave, que tudo perdeu e que se perde na solidão sem fim. É muita depressão, é muita tristeza. Correto, bate com o texto. Letra D. O navio perdido na escuridão é no poema uma metáfora, sim, uma metáfora da vida, não? Que ilustra a força e a determinação de quem sabe como superar momentos difíceis? Não. Essa é a resposta. Então, assinale a alternativa que não apresenta uma interpretação aceitável. Essa, letra D. No poema ele disse exatamente o contrário disso. A determinação de quem sabe como superar momentos difíceis? Claro que não. Nós estamos vendo, nesse momento de muita dificuldade, de tristeza, uma quantidade enorme de pessoas morrendo devido a essa pandemia. Mas mesmo assim a gente vê pessoas extremamente resilientes. Pessoas que diante da proximidade da morte, os médicos fazendo tudo e a própria pessoa percebendo que parece que não vai dar, mas ela luta até o último instante. Aqui ele está dizendo o contrário. Não, diante do sofrimento vamos entregar logo a rapadura, como se dizia antigamente. Vamos nos entregar à morte. É muito mais simples. E a letra E, nas estrofes finais, trata-se das perdas pessoais, sim, que vão ocorrendo ao longo da vida e a caminho da morte. Então, nós temos aí a letra D, né? Indicando que esse navio perdido na escuridão representa o destino humano, né? Pois bem, pessoal, nós temos aqui alguns exercícios sobre o Antero de Quental e também sobre alguns elementos essenciais do realismo português do autor. Nas próximas aulas nós continuamos falando sobre realismo e analisando alguns exercícios, alguns autores e continuando a falar sobre realismo e naturalismo. Mas isso fica para a próxima aula. Até lá, pessoal!